Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Como você está? Eu estou bem, graças a Deus. Hoje, sábado de manhã, chegou o fim de semana. Tem planejado coisas boas? Espero que sim. Eu também tenho planejado. A palavra de hoje vai ser muito interessante. Ela vai falar a respeito de Deus tirar, né, o domínio real, o poder das mãos de Saul e passar para as mãos de Davi, que era aos olhos de Deus bem melhor do que Saul, né? Então nós vamos ver aqui hoje, às vezes nós tomamos uma posição, né? Nós somos consagrados, mudamos a nossa posição social, às vezes no trabalho, né? E tem aqueles que sentem raiva, sentem inveja da gente, né? Não quer ver o nosso crescimento. E hoje nós vamos ver, né, esta situação que aconteceu entre Saul e Davi, né? Mas Deus, o que ele fala, ele cumpre, né? E assim como ele falou que ia tirar o domínio de Saul e passar para Davi, ele cumpriu o que ele tinha designado. Vamos à nossa promessa do dia. Tem sido muito bom ouvir essas promessas do Senhor todos os dias, né? E a promessa de hoje está em 1 Coríntios 2, 9, que diz assim, 1 Coríntios 2, 9. Eu gosto muito dessa promessa. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente alguma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Olha que maravilha, né? Então o Senhor, ele faz essa promessa para nós, né? Que nós ainda não conseguimos enxergar, ouvir, né? E nem imaginar o que Deus tem preparado para nós. Então os pensamentos dele, né? A visão dele é bem maior do que a nossa. Então, nossa expectativa para com Deus é pequena se comparado à realidade que Deus pode cocriar em nossa vida. Amém? Que palavra maravilhosa, né? É um alento para nós saber que o Senhor tem cuidado de nós, principalmente nos detalhes. Amém? Vamos tomar uma aguinha? Meus amores, quero pedir a vocês que me ajudem, né? Se inscrevendo, compartilhando, curtindo e comentando nos vídeos, né? Eu estou ainda com aquela meta de alcançar 500 inscritos, né? E estou bem longe de alcançar. Então, peço a ajuda de vocês, né? Compartilhe com várias pessoas para que chegue a mais pessoas, ao conhecimento de mais pessoas, né? Para que mais pessoas possam receber essa dádiva que é a palavra de Deus. Então, nós vamos aqui para o nosso texto que está em 1 Samuel 15, 28, que vai nos dizer o seguinte: Deus arrancou hoje de ti o domínio real de Israel, e ele a deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Olha que forte essas palavras, né, de Samuel para Saul. E o nosso texto vai dizer: Saul reinava em Israel quando Davi era jovem, mas Saul tornou-se desobediente e perdeu o favor de Deus. Então, às vezes, nós perdemos o favor de Deus porque somos desobedientes, né? Então, Saul, ele reinava ali sobre Israel, tinha tudo em suas mãos, né? Mas ele resolveu desobedecer a Deus e Deus o destituiu, né? Tirou ele daquele cargo de rei sobre a descendência escolhida por Deus. Deus então orientou Saul a ungir Davi para ser o próximo rei de Israel.
Então, às vezes, né, o que acontece? Principalmente no trabalho, nós temos um chefe e, às vezes, o que acontece? Nós somos subordinados. E aí nós ganhamos uma promoção e ficamos à mesma altura do nosso chefe ou até maior que ele, às vezes. E o que acontece? Isso levanta a ira daquele seu chefe, levanta a ira daqueles que trabalham com você e que não foram, né, abençoados, não receberam a promoção, né? Na igreja foi consagrado e a pessoa não, você está tendo cargos e a pessoa não, né? Se está fazendo coisas erradas, é retirado do cargo e colocado outro, e a pessoa fica furiosa ali, né? Sem razão nenhuma, porque está errado, está pecando, está indo contra a palavra do Senhor, assim como Saul estava indo contra a vontade de Deus. E o que Deus faz? Ele tira o que está errado e coloca o certo no lugar, né? Então temos que tomar muito cuidado, temos que ver se temos o favor de Deus ou se nós estamos invejando a vida do outro, né? Isso é algo a se pensar. Com o passar do tempo, Deus mostrou estar com Davi. Ele o ajudou a derrotar o gigante filisteu Golias, mas as bênçãos de Deus sobre Davi deixou Saul com ciúmes e este passou a odiar a Davi. Então é o que eu disse, né? Quando Deus está ao nosso favor, aquilo pode fazer pessoas, né, ficarem irritadas, ficarem nervosas, com ciúme, com inveja mesmo do nosso crescimento, né? Ontem, no culto de cura e libertação, né? O pastor até citou o exemplo de José. José só contou os sonhos para os seus irmãos, foi o suficiente para eles odiá-lo. Gente, às vezes a traição não vem de fora, ela vem de dentro do seu ciclo, né? De sociedade. Ela vem de um vizinho, ela vem de um parente, ela vem de um irmão, de um filho, de um marido, de uma esposa. A traição, ela vem dos que estão no nosso ciclo, né? Uma vez eu ouvi algo, eu achei muito interessante, né? Um, um jornalista policial, advogado policial, ele disse assim, com essas palavras, que o ladrão não rouba a casa que ele não conhece. O que significa isso? A traição, ela vem de alguém que nos conhece, né? O ladrão não vai simplesmente andar aqui pela rua e falar assim, hoje eu vou roubar a casa dessa casa aqui. E é a minha casa. E ele entra sem saber se eu tenho alguma coisa, se não tem. Já vou avisando aos ladrões, não tem. Se procurar dinheiro, se procurar móveis caros, essas coisas aqui em casa não tem não, viu? Não precisa vir procurar não. Pode procurar em outra freguesia, que aqui não tem nada de valor. A única coisa que tem aqui de valor, mas você não tem como levar, é Jesus na nossa vida, é o Espírito Santo de Deus. Esse é o único valor que nós temos aqui e não pode ser tirado de nós, tá bom? Então vai procurar em outra freguesia. De preferência, não faça isso, não roube, porque é pecado. E você estará infringindo a lei de Deus. Brincadeiras à parte, para a gente descontrair, né? Mas isso é sério. A traição vem de alguém que te conhece. Se eu passar pela rua e eu nem te conhecer, por que eu vou invejar? Eu posso te achar bonita, né? Nossa, olha que mulher bonita, vestido bonito, roupa bonita, que homem bonito, né? Bem apanhado. Mas se eu o conhecer, eu posso sentir ali, né? Alguma inveja, algum ciúme. Isso acontece também no ministério da gente lá na igreja, né? Às vezes nós estamos crescendo e alguém vem, ó, puxa o nosso tapete.
porque não quer que a gente cresça, fica com raiva, fica triste, né, com o que está acontecendo. Isso já aconteceu comigo, acontece com você, acontece com todo mundo. Isso é normal, a gente sentir ciúmes, sentir inveja. Isso é do ser humano. É bom? Não, não é bom. É bom que a gente seja fiel a Deus, que não teima, né, que não faça isso, não sinta inveja, que não deseje a vida do outro, não queira prejudicar a vida do outro, mas às vezes nós pecamos em pensamento, né? Por uma ou outra vez a gente fica, né, chateado e preocupado. E às vezes nós caímos, né, nessa ladainha de Satanás para nos mentir, nos colocar sentimentos que não provêm de Deus. Por fim, por causa dos esforços contínuos de Saul de capturá-lo e matá-lo, Davi fugiu. A caminho da fronteira de Israel, Davi parou na cidade de Nobe, onde o sumo sacerdote deu a Davi e a seus homens um pouco de comida. Furioso, Davi mandou matar todos os habitantes da cidade, incluindo 85 sacerdotes. Olha o tamanho da ira de Saul, né? Os sacerdotes tinham a comida ali só deles, né? Que era consagrada a Deus e somente eles poderiam comer. Mas Davi e os seus homens chegou naquela cidade, né, onde havia 85 sacerdotes, né? E ele estava com fome e os sacerdotes deram-lhe de comer. Então Saul ficou furioso com isso, né? E caçou matá-lo, né? E mandou matar todos os habitantes da terra. Já imaginou a fúria da pessoa tão grande que por causa de você ele destrói toda a cidade? Isso não é impossível, não. Satanás ele faz isso. Para te prejudicar, ele detona toda a cidade, né? Nós vemos aí desastres ecológicos que têm acontecido, né? É efeito da natureza, certo? Mas o diabo se aproveita desse ser da natureza para fazer outros desastres, né? Para derrubar casas, para deixar famílias despertas por aí, gente morrer, né? Nessas enchentes, nessa situação. Nós vimos o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Foi algo muito trágico, além das pessoas ter perdido suas casas, né? Tudo que tinha naquela enchente, os malfeitores aproveitavam que as casas estavam vazias para entrar, invadir e pegar o pouco que sobrou. Gente, olha que grave, né? Na calamidade, o diabo faz uso de pessoas, né, que se deixam ser usadas para fazer o mal. Olha que grave, né? Nós não queremos de maneira nenhuma ser alguém que é usado pelo diabo, né? Não queremos deixar que ele venha falar loucuras aos nossos ouvidos, né? E assim seguirmos a vontade de Deus. Nosso texto principal ele está em 1 Samuel 15, 28, que vai dizer: Então Saul lhe disse: O Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo, melhor do que tu. Olha que palavra forte, né? Então, Samuel, ordenado por Deus, foi até Saul e disse a ele: Olha, o poder de governar Israel está saindo das tuas mãos, porque o próprio Deus atirou e está dando a alguém que é melhor do que você, que vai fazer a vontade de Deus, porque ele é segundo o coração de Deus, né?
E olha no que resultou, né, esta situação. Vamos ler aqui, deixa eu ver. 1 Samuel 16, do 11 ao 13. Vamos contar um pouco da história aqui para a gente ficar mais inteirados do assunto, amém? E vai nos dizer o seguinte, 1 Samuel 16, 11. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este é mesmo. Então é este mesmo, né? Porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Então, olha, às vezes o seu lugar é na presença do Senhor. Mas o mundo te leva a outros lugares, né? Tenta desviar o teu caminho da presença de Deus. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que olha o que ele vai fazer, né? Então, estava ali os filhos de Jessé, alguns eram da guarda real, né? Homens fortes, grandes, né? De grande sabedoria. E então o pai deles achou, olha, pode ser um desses, né? E foi apresentando um a um, né? E Deus dizendo, não, não é esse, não é esse, né? Só que ele deixou de fora o mais novo, né? Ele não mandou chamar Davi. Então, o que acontece na nossa vida? O próprio pai negligenciou de chamar Davi. Às vezes, até a nossa própria família trabalha para a nossa ruína. Nossa família, nossa parentela, nossos irmãos em Cristo. Gente, não é todo crente que é fiel e que ama, não. Eternamente, imensamente, não. Tem gente que sorri para você e fala mal de você nas suas costas, né? Tem gente que prepara, né, algo bom e não inclui você, não chama você porque não gosta de você, né? Mas Deus é poderoso, né? E ele, mesmo você sendo negligenciado, você sendo afastado, né? Deus traz você para o caminho que ele quer, porque Deus, ele tem algo para cada um de nós, né? E ele traz a nós o que ele quer, mesmo que o inimigo não queira que aconteça sobre as nossas vidas. Vamos ver aqui o que aconteceu logo após isso. Nós já vimos que Saul foi avisado que não seria mais rei. Nós vimos que Davi foi ungido como o próximo rei. Agora nós vamos ver o que aconteceu quando Saul, né, descobriu o cântico de algumas mulheres, né, que irritou ele, que falava sobre ele e a grandeza de Davi. E vai dizer assim: e as mulheres dançavam e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos e disse: 10 milhares
dirão a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão só o reino? Então ali ele estava indignado, ele falou, olha, se ele faz coisas maiores, né? Eu mato 1.000, ele mata 10.000, então só falta ele tomar o reino, porque as outras coisas já são dele, até as mulheres estão cantando a glória dele, onde devia estar cantando a minha glória, né? Então às vezes acontece isso, né? Você está numa posição melhor, Deus está contigo, o Espírito do Senhor está contigo da mesma forma que quando Davi foi ungido, o Espírito do Senhor estava com ele. Então você faz coisas maiores, coisas grandiosas. E o que acontece? As pessoas vão ficando com raiva, com ódio, né? E vão tramar o mal a você, à sua vida. E aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa, e Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança, e Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Então, vamos ver ali. Ali, o Espírito do Senhor tinha saído de Saul, né? E tinha ido para Davi. E Saul, ele ficou atormentado por maus espíritos da parte de Deus, né? A palavra aqui vai dizer, olha, e aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Samuel. Então, existem também maus espíritos da parte de Deus, é o que está dizendo a palavra, né? Então, aquilo ia atormentando ele, e Davi tocava a sua harpa. Toda vez que Davi tocava a harpa, Saul ele se acalmava, né? Só que ali naquele dia ele não se acalmou, ele ficou muito, muito, muito furioso, né? E pegou uma lança e atirou em Davi. E por 2 vezes Davi se desviou dessa lança, né? Porque ele falava: eu vou pregar Davi na parede. Olha que grave, né? Quantas pessoas estão querendo pregar você na parede? O inimigo quer pregar você na parede. Ô, minha irmã, você está dizendo que as pessoas querem o meu mal? Vou dizer a vocês que as pessoas abrem brechas, as pessoas abrem oportunidade para o diabo agir na vida delas. Quando você sente ódio, inveja, raiva, automaticamente o espírito mal vem sobre você e domina o teu ser, né? E faz com que você faça coisas horríveis às outras pessoas. Por isso o Senhor nos lembra, nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra as hostes espirituais nas regiões celestiais, contra as potestades e contra os principados, né? Que vivem tentando nos aterrorizar. Amém? Então, nós vamos ver aqui, 1 Samuel, só um minutinho aqui, meus amores. 1 Samuel 21, 1 e 2, que vai dizer assim: então veio Davi a Nob, ao sacerdote Aimeleque. E Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vens só e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei me encomendou um negócio e me disse: ninguém saiba deste negócio, pois qual
pelo qual eu te enviei, e o tal te ordenei. Quanto aos moços, apontei-lhes tal e tal lugar. Então, Davi, ele vai até os sacerdotes, né? Ele vai até lá e o que que acontece? Vamos ver aqui em 1 Samuel 22, 18 e 19. Então disse o rei a então disse o rei a Diogue: Virá-te e fere os sacerdotes. Então se virou Dioge e estava gravando aqui, tive que parar porque passou um carro de anúncio na rua. Meu Jesus. Vamos lá. Então se virou Diogue, o edomita, e feriu os sacerdotes. E matou naquele dia 85 homens que vestiam túnicas de linho. Também a nobre cidade desses sacerdotes passou a fio de espada, desde o homem à mulher, desde o menino até os de peito e até os bois, jumentos e ovelhas passou a fio da espada. Olha que grave, né? Então, Davi foi ali, se alimentou, né? E por causa disso, o rei ficou furioso, né, com ele e mandou matar toda aquela cidade e tudo o que possuía ali. Então, muitas vezes na nossa vida acontece isso, né? A pessoa quer destruir tudo que a gente toca, né? O inimigo ele quer destruir. Por isso precisamos estar fortes e na presença do Senhor para que nada disso aconteça. Em Mateus 12, do 3 ao 8, vai dizer o seguinte: ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi? Quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na cidade de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que aqui quem é maior do que o templo? Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenareis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então, o que o Senhor está dizendo com essas palavras? Falou assim, olha, lembra-se de quando Davi, né, comeu o alimento que era só para os sacerdotes. E foi no sábado também. Então, será que no dia de sábado os sacerdotes podem descumprir a lei? É lícito que isso aconteça? Então, Jesus estava dizendo, olha, é melhor a gente ter a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, né? Do que sacrifícios tolos, sacrifícios que não vão engrandecer em nada, né? A palavra vai dizer sobre esse tipo de sacrifício, né? Então, nós temos que analisar a palavra do Senhor, temos que buscar oração, buscar a presença do Senhor todos os dias, né?
pedir que Deus nos livre, né, dos maus olhos, que nos livre de toda essa maldade que existe nesse sistema mundial e que nos livre e nos abençoe cada dia. A palavra de hoje foi muito importante, muito esclarecedora, né? E eu vou ficando por aqui. Agradeço a você que permaneceu até agora conosco, né? Que você possa continuar recebendo as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Peço novamente que me ajude, curta, compartilha, comente e se inscreva para que alcance a mais pessoas essa palavra. Amém? Um fortíssimo abraço no teu coração, um beijo enorme e até o próximo vídeo.